Nesse vídeo eu vou fazer com vocês uma das melhores esfirras desse YouTube. E eu digo isso com muita convicção, porque eu vou fazer com vocês hoje a ricota, que é o queijinho que a gente vai usar no recheio dessa esfirra. E da ricota a gente vai ter um sorinho que vai sobrar, e desse soro a gente vai fazer a nossa massa da esfirra. E essa massa vai ficar muito mais saborosa, e também a fermentação dessa massa vai acontecer assim, ó, muito melhor, porque o sorinho é um ambiente mais ácido para o fermento crescer e vai deixar a nossa massa muito mais levinha, muito mais crocante e muito maravilhosa. Então, se você já se interessou por essa esfirra maravilhosa, então prazer, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram Doug Cakes e hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfirra de queijo assim maravilhosa, que você vai fazer a maioria dos ingredientes na sua casa. Então, se já gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e hashtag chupa Habibs. Tudo bom? O recheio da nossa esfirra, ele não é composto só por ricota, ele leva outro queijo. Mas a ricota é uma parte fundamental, porque ela dá muito sabor, dependendo da ricota que você vai usar, e vai dar umidade, porque a gente vai fazer a ricota fresca, e a ricota fresca ela tem bem mais umidade do que a ricota que a gente compra no supermercado. Você pode comprar a ricota no supermercado tranquilamente, mas fazer aqui é uma boa opção e você vai ver que é bem simples, tá? Para fazer a ricota a gente vai precisar de 2 litros de leite. Aqui eu estou usando um leite cru, mas você pode usar inclusive leite de caixinha. É claro que o leite de caixinha não vai ter o sabor de um leite cru, mas vai dar certo também de qualquer jeito, tá? E aqui eu vou levar esses 2 litros de leite para ferver. Quando ferver, eu desligo o fogo e aqui eu vou acrescentar o meu limão. Você pode usar vinagre, mas aqui eu gosto de usar o limão para essa receita, porque o limão vai dar um gostinho pro nosso queijo e já vai temperando aí na nossa ricota maravilhosa. Mas se você quiser usar o vinagre, também pode, tá? Então aí o leite ferveu, você desliga o fogo, aí fora do fogo você vai acrescentando limão até isso aqui talhar. Eu usei 2 limões grandes, aqui foram mais ou menos 8 colheres de sopa de suco de limão. Se você usar o vinagre vai ser um pouquinho menos, mas como eu falei, o suco de limão nesse caso ele é melhor, tá certo? E aí você vai colocando, vai mexendo, até você ver que o soro separa completamente do nosso queijinho, tá certo? Você pode, se você tiver pressa, você pode já pegar esse queijo aqui, coar e já usar. Mas aqui, como a gente tem tempo, a gente tá em casa na quarentena, então a gente vai esperar mais ou menos 1 hora para esse queijo aí firmar mais um pouquinho no meio desse soro. E já já a gente volta para terminar de fazer o nosso ricota. De 1 hora, você pode passar esse soro, esse queijinho, por um paninho fino, que aí você vai pegar mais o queijinho. Mas aqui eu passei por uma peneira e você vê que o queijo fica inteiramente na peneira, sem problema nenhum, tá certo? E aqui você já tem a sua ricota. Se você não quiser fazer nada de esfirra, nem nada, você pode pegar essa ricota, colocar numa vasilhinha, que ela vai ficar o formato, depois você bota na geladeira e você consegue cortar e fica um queijinho maravilhoso. Lembra de temperar se você fizer isso, tá certo? Aqui, como a gente vai fazer o nosso recheio, eu vou já deixar ela descansando um pouquinho para escorrer um pouco mais do soro, tá? Essa ricota, ela acaba sendo diferente do supermercado, aquela que a gente compra no mercado, porque ela tem uma umidade, o soro tem uma umidade, e a ricota do supermercado ela é bem mais seca, tá certo? Mas você pode comprar também a do supermercado. Aqui vai dar mais ou menos uns 330 até 400 gramas de ricota, tá certo? Dependendo do seu leite, se ele for mais forte vai dar um pouquinho mais. Se o seu leite for mais fraco, vai dar um pouquinho menos de ricota, tá certo? Mas não tem problema, a quantidade, você pode usar a quantidade que for produzida com os 2 litros de leite. Tá bom? Pra fazer o recheio eu vou usar toda essa ricota e eu vou colocar um queijo que derrete fácil. Aqui eu tô usando um queijo de coalho, um queijo mais novinho, porque ele derrete com mais facilidade quando ele tá novinho. Mas você pode usar um queijo mussarela, um queijo prato, de preferência queijos que derretem com facilidade. Porque esse queijo que vai derreter, ele vai dar uma umidade incrível pra nossa esfirra depois. Tá certo? Aqui eu passei o meu queijo coalho pelo processador, pelo liquidificador, fiz meio que uma pastinha e eu coloco os 2 juntos, tá certo? E aqui depois que eu coloco os 2 queijos e misturo, eu vou temperar, tá certo? Eu coloco bastante sal, porque
como a ricota ela não tem sal aqui, essa ricota que a gente acabou de fazer não tem sal, então eu coloco bastante sal, bastante pimenta do reino, sim, vai bastante pimenta, bastante sal, vai colocando, vai provando. Cozinha salgada é muito disso, né, de você ir provando aos poucos, fazendo a sua receita e tal. E aqui eu coloquei, para temperar meus queijos, eu coloquei orégano e coloquei pimenta calabresa, tá certo? Aqui você pode colocar uma coisinha verde, uma cebolinha, um coentro, uma salsinha. Aqui eu não coloquei porque aqui em casa a gente não tá plantando nessa época e tá meio complicado a gente comprar cheiro verde, que é cebolinha e coentro, que é o que a gente usa, tá? Eu não coloquei porque eu não tinha, mas se você tem, coloca. Se você gosta de um hortelã, fica uma delícia. Coloca aqui uma salsinha fresca, vai ficar maravilhoso, tá certo? Tempera como você quiser. Depois de você ter temperado, tá no ponto certo, correto de sal, bem apimentadinho, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouco de liga. Aqui eu tô usando o creme de leite, mas você pode usar, sei lá, um requeijão, você pode usar uma maionese, só pra gente virar realmente uma pastinha esses dois queijos. Tá certo? Inclusive, se você estiver fazendo com queijo ralado, ele vai levar um pouquinho mais de creme de leite para ele realmente fazer uma pastinha, tá? E é importante essa pastinha também não ficar muito mole, porque a gente vai rechear as nossas esfirras apertando. E também quando for pro forno a gente não quer que vaze. Então tem que ser uma coisa com consistência, mas que não seja uma pasta líquida, tá certo? E aí o nosso recheio tá pronto, você pode reservar, que agora a gente vai fazer a nossa massa. Aqui na nossa massa, eu vou usar o soro que sobrou da minha coalhada. Se você não fizer... Coalhada não, da minha ricota. Se você não fizer ricota, você pode usar água. E nessa água você coloca um pouquinho de vinagre para ser uma água mais ácida, tá certo? Eu vou colocar as medidas aqui na descrição que eu tô usando. Mas são 350 ml de soro que sobrou da ricota. Ou se você estiver fazendo com água, vai uns 335 ml de água com uma colher de sopa de vinagre, que dá mais uns 15 ml, tá? Pra você que já me acompanha aqui no canal, sabe que eu já fiz um vídeo falando sobre melhoradores de pães, mas o que acontece nesse caso é que o soro dessa ricota, ele é um pouco ácido, tem uma acidez. Eu já falei nesse vídeo aqui que a acidez em alguns pães faz com que o fermento ele cresça melhor, ele cresça com mais força, e aí você tem um pão muito mais leve e muito mais crocante também, tá certo? Então o soro aqui, além de dar aquele saborzinho que lembra o queijo, um gostinho diferente, vai dar também esse ambiente preciso e maravilhoso para o nosso fermento crescer. Aqui eu coloco 350 ml do meu soro da minha ricota, em um bolzinho, e eu vou acrescentar 2 colheres de chá ou 7 gramas de fermento biológico seco. Perceba que eu não estou usando muito fermento, tá certo? Porque, como eu já falei, o vinagre vai fazer... O vinagre não, que a acidez vai fazer o nosso fermento crescer muito mais, tá certo? Junto ao nosso fermento eu vou colocar 1 colher de sopa e meia de açúcar. E se você se lembrar, você acrescenta agora 2 colheres de sopa de óleo. É que eu esqueci, só vim acrescentar depois. Mas se você já tiver o óleo separadinho, já coloca aqui. Pode substituir o óleo por azeite, que vai ficar bem gostoso também, tá certo? Mistura esses ingredientes. Ah, lembrando que o soro da minha ricota, ele tá um pouquinho morno já, porque eu fervi o leite, aí eu fiz automaticamente o queijo, e aí o soro, quando eu fui usar, ele ainda tava morno, tá certo? Então, no seu caso, se tiver frio, dá uma mornadinha pro nosso fermento crescer melhor, tá certo? Nesse momento eu vou acrescentar minha farinha de trigo. Aqui no total da receita eu vou usar 560 gramas de farinha de trigo. Mas essa massa ela é uma massa um pouco mole, é um pouco diferente. Então o que acontece? Eu vou acrescentar aqui 500 gramas de farinha de trigo de uma vez e vou logo colocar o meu sal, que é 1 colher de sopa. Desses 500 gramas, 560, que eu acrescentei 500, sobra 60 gramas, que é mais ou menos meia xícara. Essa meia xícara de farinha de trigo eu vou acrescentando conforme eu vou sovando a massa, porque essa massa é um pouco mais mole. E aí, se você tiver agonia de ficar mexendo em massa mole, então é legal você acrescentar um pouco da farinha de trigo, deixar para ir acrescentando a farinha de trigo conforme você vai sovando o seu pão. Então aqui eu acrescentei 500 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, e aí eu começo a misturar. Nesse momento foi que eu lembrei de acrescentar o óleo aí na receita, tá bom? Misturo, e aí você vai ver que você vai precisar usar suas mãos. Mas o que acontece? Ó, essa receita você não vai precisar sovar, você não vai colocar lá uma bancada nem nada. Então, lembra sempre, você vai sujar uma mão e a outra você vai deixar limpa, tá? Se você for destro, como eu,
usa sua mão direita para sovar e deixa sua esquerda limpa. Se você for canhoto, faz o contrário, tá certo? Faz com a mão esquerda e deixa sua direita limpa. Então, o que acontece? Você vai começar a sovar essa massa, ela vai começar a grudar, e aí você vai poder acrescentar aos poucos essa meia xícara de farinha de trigo que a gente reservou, tá certo? E aí você vai acrescentando devagarzinho, e você não vai precisar sovar por horas essa massa, por 15 minutos, nada disso. Você vai sovar ela por uns 3, 4 minutos, até que você perceba que ela começa a soltar das laterais da sua tigela. Tá certo? E lembra de acrescentar toda a farinha de trigo que eu falei, as 560 gramas. Eu só separei aqui as quantidades para ficar melhor da gente sovar depois, tá? E o ideal é o seguinte, você vai começar a tocar na sua massa com a sua mão que está limpa, e aí você vai ver que ela começa a parecer, sabe, um adesivo, só que ela não gruda na sua mão. Tá certo? Nessa mão a massa vai estar totalmente grudada, mas quando você colocar a sua mão limpa, você vai ver que a massa ela tem um aspecto meio grudento, mas ela não vai grudar na sua mão. Pelo menos não é para grudar, tá certo? Então faz a sua massa, salva por uns 3, 4 minutos dentro do bowl que você misturou os ingredientes, e aí você vai testando com a outra mão para saber se ela já tá boa. Quando você sentir que a sua massa ela começou a desgrudar, ela tá mais fácil de lidar, lava a sua mão que tá suja, e aí você vai formatar uma bolinha com essa massa e você vai colocar em um bowl limpo, tá certo? Para crescer. Esse primeiro crescimento é um crescimento bem rápido, é um crescimento de 15 a 30 minutos, só para realmente ativar o fermento. Tá certo? Eu deixei aqui por meia hora, você vai ver que a massa já dá uma crescida assim, ela é desespera dessa massa para crescer. E aí agora eu vou formatar os meus pãezinhos, que no caso são as minhas esfirras, tá? Aqui nessa massa me rendeu 15 esfirras de mais ou menos 60 gramas só a massa, tá? Com recheio ela daria mais ou menos uns 100 gramas, tá certo? E aqui que você vai fazer? Depois que sua massa crescer um pouquinho, você pincela um pouco de farinha de trigo sobre a sua bancada. Você vai colocar toda a sua massa aí na sua bancada. Colocou a massa na sua bancada, você vai pegar uma faca ou esse instrumento que eu uso para cortar, ou sei lá, usa qualquer coisa para cortar, só não fica puxando a massa, tá? O ideal é você cortar com uma faca. E aí você vai dividir essa massa em 15, 16, na quantidade de esfirras que você achar melhor para você, tá? Aqui, se você quiser fazer essas 15 esfirras, vão ficar 15 esfirras grandonas, desse tamanho que eu mostrei aí para vocês no vídeo. Se você quiser fazer, sei lá, metade dessa esfirra, o tamanho, então vão dar 30. É uma massa que vai render muita esfirra e o recheio vai atender sim a todas essas esfirras. Então, eu separo, corto todos os pedacinhos. Depois de eu ter cortado todos, aí eu vou formatando bolinhas, tá? Aí você pega a massa, vai fazendo a bolinha, tipo voltando lá no infantil, quando você fazia bolinha com massinha, tá? Faz as bolinhas, eu coloquei todas em uma bandeja, você cobre com um pano, e aí essa é a segunda fermentação e mais importante. Essa segunda fermentação é a fermentação que a sua massa, ela pega todo o sabor que ela precisa. É uma fermentação que ela pode ser lenta se você levar para a geladeira. Inclusive, uma dica para fazer essa massa é que você pode, do jeito que tá aqui, leva essa massa para a geladeira e deixa por 12 horas. Por 12 horas o seu fermento vai ter uma fermentação mais lenta, vai ficar uma massa mais digerível e uma massa muito mais saborosa. Inclusive muita gente que tem às vezes inchaço, quando a fermentação é lenta, acaba que a pessoa acaba consumindo pão e nem sente essas coisas, por causa da fermentação que é lenta e acontece em um ambiente gelado, né? Que o fermento demora mais para crescer nesses ambientes. Mas se você tiver pressa como eu, você só cobre as suas bolinhas com um pano e deixa aí por umas meia hora, uns 40 minutos. Quando você vê que suas massas elas dobraram de tamanho, aí você já pode formatar as suas esfirras, tá bom? E enquanto você não monta as suas esfirras, você já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque a gente tá na nossa série maravilhosa de comidas de quarentena, de receitas que a gente faz em casa, receitas que são mais simples, mas que às vezes podem ser um pouco mais demoradas. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e comenta o que você tá achando dessa série, se você gostou dessa receita, se tem uma ideia de receita aí diferentona. Aproveita também me segue lá no Instagram, que lá eu sou dog.cakes, eu sempre posto as receitas primeiro lá. Tudo bom. Pra formatar suas esfirras, isso vai muito da sua capacidade de modelagem. Então, se você for bom em modelagem, suas esfirras vão ficar lindas. Vocês podem perceber, eu falei nessa aula, né? Tudo bom. Mas é o seguinte, você vai pegar a sua bolinha, vai colocar ela sobre uma mesa que está enfarinhada com bastante farinha, tá certo? Coloca bastante farinha embaixo. Você vai pegar a sua bolinha de massa e aí você vai só empurrar os dedinhos no meio da massa. Não mexe nas bordas, tá? A gente vai manter as bordas. E aí você vai abrindo um buraquinho no meio da sua esfirra.
E aí quando você vê que já tem um buraquinho, que já dá pra colocar uma colher de recheio, então você já pega o seu recheio. Pode pegar uma colher bem cheia, esse recheio ele rende bem, tá certo? E você coloca aqui e aí você vai apalpando, você vai ajeitando o seu recheio para ficar bem encaixadinho na sua massa. Se você for aquela pessoa que quer fazer por peso, bem certinho, então aqui são 60 gramas de massa para 40 gramas de recheio, que é bastante coisa, pra gente já ter uma noção. É quase a mesma quantidade de massa para quantidade de recheio, tá? Você pode também fazer essas esfirras com outros sabores, com carne, presunto e queijo, isso vai da sua imaginação. Mas essa de queijo, ela é espetacular, maravilhosa, incrível, uma das melhores assim. Habib's nem chega perto, de queijo do Habib's é horrível. Eu sempre uso para fazer essas massas que vão dourar, sempre uso a bundinha das formas, tá? Eu só coloco um pouquinho de farinha de trigo e aí eu vou colocando as minhas esfirras prontas já, tá? Na hora de assar, você vai ter que colocar essas esfirras no forno mais alto que você tiver. E assim, o forno ele tem que estar pré-aquecido por pelo menos 15 minutos. Então, antes de você começar a fazer a sua massa, já deixa o forno ligado aí no máximo, antes de você começar a modelar suas esfirras. E aqui você vai colocar suas esfirras que já estão na sua forma, você vai colocar nesse forno quente. Por que é importante colocar no forno quente? Quando você coloca no forno quente, as suas esfirras elas torram por baixo, fica aquela parte de baixo mais crocante e as bordas elas crescem proporcionalmente para não deixar o seu recheio vazar. Se você coloca sua massa em um forno frio, o que vai acontecer é que a sua massa ela vai fazer aquela fermentação de pão. Ela vai começar a crescer, a sua esfirra vai ficar com a borda enorme, o fundo vai crescer, não vai ficar crocante e vai virar um pão com recheio no meio. Então, pensa bem, coloca no forno mais alto e só depois vai colocando suas esfirras lá dentro, tá bom? Se você quiser também, você pode fazer as esfirras fechadas com essa mesma massa, com esse mesmo recheio. É só você dobrar elas fazendo um triângulo. É bem simples e passar um ovinho por cima, para ela ficar bem douradinha por cima. As suas esfirras vão ficar no forno alto por mais ou menos 15 minutos. É bem rápido mesmo, então já prepara as outras fornadas. Eu fiz aqui umas 4 fornadas e ficaram incríveis. Acho que do final para as últimas ele foi mais rápido ainda porque o forno fica mais quente e são maravilhosas. O pessoal vai comendo, vai fazendo, comendo, fazendo, comendo, fazendo e tudo bom. E as esfirras ficam super gostosas com o queijo derretido na proporção certa, com aquela ricotinha que faz você sentir o gosto do queijo. É uma delícia. Então se você gostou desse vídeo, me ajuda compartilhando ele com todo mundo. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!